Estamos apresentando Showtime. O telefone da Polícia Militar é 190. Polícia Militar, servindo e protegendo a população. Showtime. Ouça sem moderação. Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João. Bom dia, amigos ouvintes da Showtime. Tudo bem com você? Eu estou bem, graças a Deus. E você? Também. Como é que tá o tempo aí por São Paulo, Rodney? O tempo, agora sai um solzinho, mas vamos ver, né? Se mantiver aí a tradição dos últimos dias, pode ser que caia a temperatura e chova. É verdade. Ô, Rodney, mudanças na Jovem Pan. Pois é, já foram colocadas em prática, né? Então a que causou mais polêmica, né? E aqui causou também insatisfação entre os ouvintes cativos da Jovem Pan foi a saída então do programa Jornal de Serviços, que era comandado pelo Oliveira Andrade, e a entrada do Morning Show, que é um programa que é veiculado já tradicionalmente pela Jovem Pan FM, né? E a mudança primeiramente que pegou alguns ouvintes de surpresa, né? E depois passada essa surpresa, então a insatisfação foi tamanha, até porque as linguagens são diferentes, né? Então, enquanto você tinha uma apresentação condizente, né, com a linguagem da Jovem Pan AM tradicional, uma apresentação mais sóbria, né? Então você tem aí o programa Morning Show, que ele tem todas as características do FM, né? Aquela linguagem reverente da Jovem Pan, com todas as suas virtudes e seus defeitos. E já tem até uma série de internautas que se uniu para fazer uma fanpage aqui no Facebook, dizendo: queremos a volta do Jornal de Serviços, né? Então é uma fanpage que já está muito agitada, e ela já conquistou aí 208 opções de curtir, né? Então 208 internautas, usuários do Facebook, já estão acompanhando essa página. E ela tem aqui algumas imagens, né, aqui os chamados memes de internet, engraçadíssimos, né? Então tem aqui um que me chamou bastante atenção, com a imagem daquele personagem do Shrek, o Donkey, né? Tem aqui até uma frase do lado assim: cuidado, quem ouve o Morning Show vira... Aí o ouvinte mais inteligente vai entender qual que é a mensagem que eles querem passar. Então isso aí é só um exemplo, né? Tem outro aqui também, o Zagallo, né? Eles colocaram aqui uma imagem do Zagallo, ex-técnico da seleção brasileira, dizendo assim: nós não vamos engolir o Morning Show, volta Jornal de Serviços. Então esse aí já é o protesto virtual aí de um punhado de ouvintes do Jornal de Serviços que não gostaram da troca do programa pelo Morning Show. Mas, o Rodney, você poderia me explicar o porquê que isso está acontecendo na Jovem Pan? Por que eles estão tentando linkar as programações? Já é em busca da digitalização do AM? A ideia mais provável, né, é tentar modernizar um pouquinho aí modernizar um pouco a linguagem, né, e com isso atrair um ouvinte mais jovem, já se preparando para a mudança que vai ocorrer, né? Já daqui a pouco vai ser até assinada a portaria, né, da migração do AM para o FM, um assunto sobre o qual nós já falamos bastante aqui. O governo está separando um canal específico de FM para jogar todas as AMs lá e com isso tentar fazer com que essa faixa, né, as emissoras que estão nessa faixa tenham aí um melhor alcance, né? A gente sabe que o AM tem todas as suas limitações de técnicas, né? Então agora a intenção do governo é jogar tudo no FM. Então a Jovem Pan, através do Tutinha, né, que é agora o seu manda-chuva, quer tentar atrair os ouvintes mais novos, né, os ouvintes mais jovens, né? A gente sabe que a Jovem Pan tem uma gama de ouvintes muito alta a partir dos 30, 40 anos, né? Então agora a intenção é rejuvenescer esses ouvintes. Só que eu acho que é uma transição que poderia ser feita de forma lenta e gradual, só que ela está sendo muito de uma hora para outra, e o que está causando esse impacto aí junto aos ouvintes fiéis da Jovem Pan AM. Mas não vai parar por aí, João. Só antes de você falar, só mais uma informação: o Tutinha está com outras ideias aí. Ele quer colocar o debate esportivo do Esporte em Discussão, aquele que é apresentado sempre na hora do almoço, a partir das 18 horas, para concorrer com outros programas do gênero aí, que são veiculados principalmente em FM.
Ô, Rodney, bom dia, querido. Ô, grande Flávio, como vai? Você tá bom? Eu tô bem, e você? Graças a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, pode ser até seja uma pergunta idiota, porque eu não ouço Não, que isso. Jovem Pan há 415 anos, ouço só o jornal de manhã, né? E o que é esse Morning Show? O que é isso? Morning Show é um programa de variedades apresentado pelo Edgar Piccoli, e tem lá uma equipe, e é um programa totalmente com a linguagem do FM, né? Um programa de variedades, que tem lá um tipo de informação, só que com a linguagem da Jovem Pan FM, que é aquilo que a gente já está acostumado a ouvir no Pânico e em outros espaços aí da programação, o que causa aí um certo pavor entre os ouvintes mais tradicionais da Jovem Pan. É uma tentativa até, né, de pegar o ouvinte que já ouve o Jornal da Manhã e manter esse ouvinte aí ligado aí durante o resto da programação. Isso no FM, né? Mas aí a passagem pro AM já está causando esse tipo de problema. Entendi. Rodney, o que me espanta é o seguinte, eu estive vendo, fui verificar, já disse isso algumas vezes, o Flávio também, nos Estados Unidos, o top são as emissoras AM, a CBS, a NBC, a ABC, todas elas têm redes de emissoras AM. A FM, toda ela nos Estados Unidos é limitada a 1000 watts. Ela fala para a cidade e só. Agora, aqui no Brasil, nós temos uma emissora em São José dos Campos com 50.000 watts. A 90.3, o que é uma verdadeira barbaridade, porque ela interfere em todas as outras, Rodney. A Jovem Pan tem 100 mil. O que acontece aqui no Brasil, principalmente em grandes capitais como São Paulo, o problema é que aqui a topologia, eu não sei como é que funciona aí em São José dos Campos, mas eu posso falar muito aqui do exemplo de São Paulo. A topologia da cidade, ela dificulta um pouquinho a propagação das ondas de rádio. Por isso é que as emissoras buscam sempre maior e maior potência, para tentar chegar bem mais longe, porque aqui em São Paulo você tem uma cidade cercada por vários morros, né? Tem Serra da Cantareira, enfim, é uma cidade que ela é cheia de subidas e descidas. E qual é a forma de tentar compensar essa questão, a questão da topografia? Você jogar a potência lá em cima. Então, por isso que muitas rádios, aqui, principalmente aqui o FM, ela sempre entra com um processo na Anatel para tentar aumentar a potência no máximo possível e tentar driblar aí essas situações. Isso também sem falar naquele velho problema das rádios que andam, né? Que é um fenômeno que a Folha de São Paulo aí definiu muito bem há alguns anos, que são emissoras de Carapicuíba, de Osasco, emissoras da Grande São Paulo, que transmitem a partir de São Paulo, né? Então, as emissoras vêm para cá, mudam para cá de Malicuia, mas mantêm os seus transmissores nesses municípios, e aqui eles tentam disputar as verbas do mercado publicitário. Mas olha, eu acabei de abrir aqui o Google, e se você colocar repetidora Pico do Urubu, Mogi das Cruzes, você vai encontrar inclusive o seguinte: tem o seu IAG, que aluga espaço de antenas que vão de pequenas a imensas, e ele tem mais de uma torre no local. A filha dele gerencia os contatos, atualmente segue os dados, tarará. Tem preços por antenas pequenas, típicas de rádio de acesso, e grandes, típicas de enlaços backbone. E esses preços precisam entrar no seu plano de negócio. Quer dizer, se você for lá, Rodney, no Pico do Urubu, você vai encontrar dezenas de rádios oficiais e centenas de rádios piratas no Pico do Urubu. Por exemplo, a Rádio Sul-América Trânsito é a Rádio Metropolitana de Mogi das Cruzes. Ela tem a antena dela no Pico do Urubu. Então ela entra em São Paulo toda e varre o Vale do Paraíba. No mínimo é concorrência desleal, Rodney. Pois é, mas assim, existem as brechas na lei que permitem isso, né? Grandes grupos de comunicação fazem isso porque existem as brechas na legislação que fazem com que você possa, então, você aí, a partir de Mogi das Cruzes, você possa ter aí uma cobertura invejável, entrando no Vale do Paraíba e aqui também na Grande São Paulo. E você falou do Pico do Urubu, aqui na Serra da Cantareira também tem vários exemplos aí de antenas
que estão disponíveis aí para aluguel. Então isso aí é um fenômeno que acontece aí, aqui também. Pico do Jaraguá também tem várias antenas aí que estão disponíveis para que o interessado vá lá, alugue e possa então propagar aí o seu sinal para o maior número de pessoas que possam ouvir. Ô Rodney, mas você coloca também que a Jovem Pan, nem tudo são flores para ela. Ela deixou a FM no Rio de Janeiro, né? Pois é. Então o que aconteceu? Na semana retrasada ocorreu o seguinte, a Jovem Pan tinha uma afiliada no Rio de Janeiro, né? Eu só não vou lembrar aqui da frequência. Já sei, é 102,9 FM, que eu acho que o Flávio deve saber que era a frequência da antiga Rádio Cidade, né? Essa frequência não é que é do Jornal do Brasil, é um dos herdeiros do extinto falido lá, Grupo Jornal do Brasil. Isso. Né, que é o José Antônio Nascimento Brito. Isso mesmo. E o que aconteceu? Um grupo de empresários arrendou essa rádio, pagando lá uma quantia de R$400 mil. Quanto? R$400 mil. Por mês? Por mês. E aí o que aconteceu? É até curioso esse detalhe da afiliação, né? Então esse grupo de empresários passou a pagar essa quantia, eles arrendaram a emissora para colocar o sinal da Jovem Pan. É um contrato de uma situação de afiliação, né, totalmente diferente daquilo que a gente vê por aí. Porque, por exemplo, eu sou dono de uma rádio, eu estou precisando de conteúdo para minha emissora, eu vou aí, procuro você e falar, quero botar programação da Showtime no ar, eu vou lá e a gente faz um acordo direto. Não, só que aí nesse caso a Jovem Pan teve um intermediário. Que estranho. Pois é, e aí o que aconteceu? A partir do momento em que esses investidores então desistiram de pagar esse valor aí para o José Antônio Nascimento Brito, então o projeto da Jovem Pan deixou de existir lá no Rio de Janeiro. Então já é a terceira vez que a Jovem Pan entra naquele mercado, né? Só que sempre no sistema de afiliação, né? Então da primeira vez eles pegaram uma parceria com o grupo da Fluminense, antiga Fluminense FM, ficou lá há vários anos e hoje a Fluminense FM é um espaço ocupado pela Band News. Então aconteceu essa situação, os investidores desistiram de pagar o arrendamento e a Jovem Pan parou de entrar no Rio de Janeiro. Existe até uma conversa de que a Rádio Cidade possa voltar no Rio de Janeiro com a programação rock and roll aí que marcou o começo do século aí, com uma programação, quando eles se afiliaram a 89 aqui em São Paulo. Na verdade não foi bem um processo de afiliação, mas é uma parceria, né? Então uma parceria estética, né? Então tinha lá programação de rock, mas com vinhetas, enfim, mas só que ela era independente. Pode ser que esse projeto volte aí no 102,9 e que a Cidade Web Rock volte aí no Rio de Janeiro. Vamos esperar para ver como é que vai ser. Então era mais ou menos, ou era igual o que ocorre em São Paulo, que a Sul América arrendou a Rádio Metropolitana e hoje ela é a Sul América Trânsito, mas que quem gera todo o conteúdo é a Bandeirantes. Aí é uma outra parceria, então é outro tipo de parceria. Então, por exemplo, o Grupo Sul América se associou com a Bandeirantes, mas aí é uma parceria onde o grupo empresarial entra com o naming rights e a Bandeirantes entra com a parte artística e estética, né, e jornalística também. Então, o caso da Bradesco Esportes, o grupo Bradesco entra com a marca, entra com um certo investimento e a Bandeirantes faz toda a parte editorial. Na Jovem Pan é diferente, era uma questão de investidores lá que arrendaram o horário e resolveram lá. Só que em vez de colocar quando você arrenda uma rádio, você pode colocar o tipo de programação que você quiser. E eles pegaram o sinal da Jovem Pan e começaram a transmitir lá, fizeram até uma programação local, mas que infelizmente tudo isso acabou. Rodney, vou te pedir um favor. Diga. Lá no Facebook, você em mensagens, manda para mim seu telefone, que eu tenho umas histórias boas para te contar de rádio. Tem o telefone dele aí? Que você não vai. É só você anotar. Tem aqui o telefone. É só você anotar, animal. Então, mas de qualquer maneira, Rodney, escreve seu telefone lá para mim, porque hoje é muito chato. Eu estou pedindo para você. Deixa eu fazer uma pergunta não, eu para não a sua sou pessoa. chato. É que eu não vou dar o telefone de uma pessoa sem autorização dela, animal. Mas eu não falei isso. Eu não disse isso. E você dá se você quiser. Não dou. Entendeu? Não dou. Esse é o problema, você pode...
Deixa eu ficar quieto que Não é melhor. Não dou. Telefone é um negócio muito pessoal. E Fala, o Rodney Rodney. também não fala com qualquer um. Diga, Rodney, conte mais histórias. Ô, Rodney, Diga. eu queria saber de Tem cada história boa, Rodney. Vou contar pra você. Então aproveite e conte aqui para ele a história, mas com a voz do Tutinha, dizendo para o locutor que ele não servia. Como é que foi? Vai lá, Flávio Ascar. Você conhece essa história, não conhece? Se você não contar, ele não vai dizer se conhece ou não. Primeiro você conta. O Tutinha, ele é o tipo da pessoa que ele fica 24 horas na rádio. Não sei como que ele consegue, né? Mas isso foi escrito, não lembro que jornal que foi escrito isso. Foi na Veja. A Veja em São Paulo, certa vez, publicou um perfil dele. Né? Então, ele costuma aparecer na rádio assim, 3 horas da manhã. Então diz que ele mete o pé na porta e entra, toca isso aqui agora. E o cara tem que tocar a música que ele quer agora. Não, aquela hora da manhã. O peso no mundo. E ele estava comentando, não sei o que, numa reunião aí, que ele chegou. E o cara falou: mas eu não concordo com você. Eu acho que você tá assim, assado. Meu, quem é você para falar assim comigo? Você está fazendo peso aqui na terra, cara. Manda esse cara embora, falando pro coordenador. Eu falei, tem cada história do Tutinha sensacional. Eu trabalhei com ele, eu sei como é que ele é. Eu não sei se hoje ele tá indo muito à rádio, mas eu sei que ele costuma ligar aí nos horários mais improváveis. Nossa. Né, na parte da madrugada. Sempre foi assim, sempre. Nessa reportagem aí, eu lembro dela até hoje, ela saiu nos anos 80, um perfil que saiu dele na Veja em São Paulo, e dizia lá que ele fica de olho na rádio, ele fica na escuta da rádio 24 horas, e quando tem alguma coisa que não agrada, ele liga pro locutor e fala assim: fala menos, toca essa música, toca aquela música. Ele tem esse estilo mesmo. E tem uma outra coisa também, nos anos 80, ele esteve aqui na Estéreo Vale, conversando com a gente, conversando com o Paulo Ramalho, comigo, etc e tal, e ele era um dos maiores ouvintes que existia quando ele passava o fim de semana em Campos do Jordão. Ele ficava ligado na Estéreo Vale, porque a gente sempre recebia as músicas primeiro que todo mundo. Porque o Décio havia feito um acordo com uma menina daquela loja chamada Crazy Eddies, não sei se você já ouviu falar nessa loja, mas é o tipo de um magazine. Ele tinha um acordo com ela que ela mandasse os 5 primeiros lugares da revista Billboard. Então chegavam os compactos muito antes de todo mundo aqui, porque as gravadoras naquela época, você sabe disso, eram muito lerdas. Elas não tinham a velocidade que se tem hoje, que você baixa uma música, sai ontem e hoje já está na internet. Então a gente recebia antes, e ele ficava em Campos do Jordão anotando as músicas que a gente tocava para pedir para tocar na rádio dele em São Paulo. Mas isso não é grande coisa, Rodney, porque você não deve se lembrar, mas existia o seguinte: Varig traz com exclusividade, e a difusora toca sucessos de todo mundo. Caion Gandia e Luiz Fernando Malhoca já faziam isso nos anos 60. Verdade. Eles tinham acordos com comissários de bordo. Exatamente. Já li a esse respeito também, que o pessoal fazia esses acordos, e nas viagens eles traziam os discos do momento para tocar nas emissoras. Verdade. Isso é fato. E o Tutinha eu não sei como é que hoje ele tá, né? Porque hoje ele também não sei. A menina dos olhos dele é o Pânico na TV, né? O Pânico na Band, né? Então eu não sei de repente como é que ele tá hoje, assim, se ele mantém esse estilo, mas uma coisa que eu sei sobre ele é que ele costumava ir muito em casas noturnas para ouvir o que as pessoas estavam dançando, né? E procurar colocar essas músicas na programação da Jovem Pan. Então ele é uma pessoa que é bastante antenada. Ele tem lá a sua personalidade forte, mas não dá para negar que ele é uma pessoa que sai a campo, que pesquisa. Você citou aí o exemplo aí da Estéreo Vale, mas ele está sempre com esse radar ligado para poder então levar novidades para a Jovem Pan. Não sei como é que está isso hoje, mas ele tinha esse perfil. Agora, Rodney, você também noticia que a Rádio Globo vai sair das centenário prédio da Rua das Palmeiras, é? Pois é, o centenário lendário, né? Porque hoje, quando você fala em Rua das Palmeiras, a primeira lembrança que você tem é a Rádio Globo, né? O que acontece? O prédio hoje está muito pequeno, né? Para a estrutura de rádios da Globo, né? Principalmente com a CBN, que é uma estrutura imensa. Então eles estão com um prédio na região da Paulista, lá próximo da Bela Sintra, e existe esse plano de mudança. Infelizmente o centro de São Paulo vai perder aí mais um veículo de comunicação. A Globo, inclusive, a Rede Globo de televisão tinha o seu prédio lá, os seus estúdios na Praça Marechal Deodoro, só que ficava próximo ali na Rua das Palmeiras, e eles mudaram lá para Berrini, né? Então agora
E eu até achei estranho que a Rádio Globo não foi junto naquele processo, que já tem mais de 10 anos aí que a Globo tem essa sede nova, né? E a Rádio Globo sempre se manteve aí na Rua das Palmeiras, firme e forte, e agora também chegou uma hora. Eu acho até que eles, não sei como é que funciona isso internamente, mas eu imagino que eles tenham descobrido isso tarde demais. A estrutura hoje da Rádio Globo, do prédio da Rua das Palmeiras, não permite o funcionamento de 2 emissoras. Então eles vão para um espaço maior. Ainda não existe um prazo para esse tipo de mudança, mas o que se sabe é isso, que a Rádio Globo vai dar adeus ao centro de São Paulo e vai chegar lá na região da Paulista, lá num prédio da Bela Sintra. E tem mais uma informação sobre a Rádio Globo. Eu lembro que aqui nesse espaço eu anunciei que o programa do Rony Magrini ia estrear no último dia 15 de outubro, mas por enquanto a estreia foi adiada, né? Então ainda está sendo mantido na parte da manhã, entre 6 e 9 da manhã, o programa do Antônio Carlos, que é um programa gerado lá do Rio de Janeiro, e o Rony Magrini vai ter que aguardar um pouco mais aí para estrear nesse horário na Rádio Globo. Por quê? Talvez só em novembro. O que se comenta, o que a gente conseguiu descobrir, é que talvez exista uma certa ciumeira por parte do Antônio Carlos, que é um excelente profissional, mas que ele gostaria de continuar falando aqui para São Paulo. O Antônio Carlos é um radialista do Rio de Janeiro, que faz o seu programa de lá, embora ele tenha alguns blocos locais gravados aqui para São Paulo, mas a alta direção da emissora está tentando fazer a cabeça dele para ele ficar só no Rio de Janeiro e abrir esse espaço para o Rony Magrini. A contratação já está feita, o Rony Magrini já está dando expediente lá na Rádio Globo, mas a estreia, pelo jeito, vai ocorrer só no mês de novembro. Ô Rodney, uma pergunta para você. Não tem espaço no prédio da Globo, lá na Berrini, para colocar a rádio, não? Eu creio que não. Como eu te falei, eu até achei estranho que nesse processo a Rádio Globo não tenha ido junto. Pois né? Pois é. Porque foi um investimento muito grande que a Globo fez, um investimento que deu certo, né? Porque a Globo passou a ter uma central de produção aqui de televisão aqui em São Paulo. Nossa, mas aquele prédio é gigante. Sim, é gigante. Então eu creio que na época da mudança, né? Na época que se planejou isso, não se pensou em colocar as emissoras de rádio lá. Então agora entendi. A Globo vai ter um outro espaço autônomo, né? Que é importante, um espaço autônomo lá na Bela Sintra. Tá. Olha, outra coisa que eu queria te perguntar, Rodney. Hoje você não pode mais considerar a Antena 1 uma emissora de flashback, né? Não, a Antena 1 ela tem uma mistura muito boa, né? Porque ela tem lá os seus flashbacks, toca lá as músicas dos anos 80, mas eles procuram também sempre trazer novidades, né? Então, ela é uma emissora mista, né? Então tem... Claro que ela não perdeu o seu perfil adulto, né? Então não são novidades assim na área pop, mas são na área pop rock, mas são novidades no perfil adulto que ela se propõe a fazer aí. Eu acho que ela está muito chata. Eu também acho. Eu acho que ela está muito chata. Então eu te faço uma outra pergunta. Por que a Alfa, né? Alfa, que se Gosto foca muito. 90% em flashback, está sempre na frente dela. Tem alguma coisa de errada com a Antena 1, porque ela não consegue sair lá do 11º, 12º lugar, e a Alfa sempre na frente dela, focando em flashback. A Alfa é uma das emissoras mais ouvidas aí em consultório de dentista, né? Verdade. Consultório médico, consultório de dentista. Eu acho até, eu não sei se de repente isso entra aí na conta da audiência da Alfa. Deveria. Mas então, são aqueles vários problemas dos quais a gente já falou aqui. O ouvinte é muito tradicionalista, né? Ele gosta de ouvir as mesmas coisas, ele não gosta de ser surpreendido, né? Então, ele quer ouvir lá Madonna, Live to Tell, isso, propaganda, todo o playlist que a Alfa tem para oferecer. E quando já pinta uma novidade, assim, ele já troca de estação. Então o ouvinte nesse ponto é muito conservador. E os programadores de rádio acabam também não usando tanto quanto se deveria, né? Eu acho assim, você pode até abrir espaços na programação, espaços que nem precisam ser no horário nobre, né? Pode ser um horário mais alternativo, de sábado à noite, que quase não tem ninguém ouvindo, para você introduzir as novidades, né? E fazer com que, a partir disso, as pessoas se acostumem, né? Com canções novas. Agora sim, vocês falam que a Antena 1
não tem tá perdendo para a Alfa em termos de audiência, isso é fato, mas ela mantém o seu prestígio e tem lá os seus anunciantes assim, que pagam, não pagam, pagam bem, né, por um espaço publicitário lá na Antena 1. Mas eu também me recordo que o que arrebentou com a Rádio Cidade, o Flávio sabe disso, foi quando o filho do dono, do Décio Matos, resolveu colocar um programa no ar, que eu não me lembro o nome, Novas Tendências. Não. Novas Tendências, não. Novas Tendências foi aqui na Estéreo Vale. É um programa idiota que ele resolveu colocar no ar numa rádio popular, não é rádio pop. Porque a Rádio Cidade depois passou a ser rádio popular. Arrebentou com a Colocou um programa porque entrava meia-noite, acabava acho que 4 horas da manhã, acabou o Ibope e a rádio afundou. Eu lembro, eu acho que, se eu não me engano, o nome era Onda Urbana, né? Que era apresentado pelo... Isso mesmo. Isso, um programa horrível, por sinal. Era um programa que veiculava não diria que isso aqui eram os artistas da trama, mas são os tipos de músicas de artistas que o João Marcelo Bosco ele gosta. Assim, é um programa interessante, é um programa até bastante informativo em termos musicais. Agora, assim, claro, é um horário que da meia-noite às 4 é um horário assim que não tem muita audiência. Então dá para você fazer esse tipo de experimentação. E tem outra coisa, eu imagino que esse horário era pago. E aquela coisa, pagando bem que mal tem. Né? Não era, porque era o próprio filho do dono, né? Era o filho do Décio Matos. Era gosto pessoal do Décio. Bom. O coordenador na época, o Paulo Ramalho, falou: Décio, não faz isso, essa rádio não é pra isso. Não, tem que colocar no ar, tem que pôr. Não adianta avisar. Ele falou e tá aí o que deu. Arrebentou com a Estéreo Vale. Seria a mesma coisa que com a Cidade, seria a mesma, mas depois ele estourou com a Estéreo Vale também, tá? A Estéreo Vale era uma rádio pop, uma rádio adulta, ele trouxe pra cá 2 imbecis, uma delas, eu me lembro o nome, era Meili, o nome o outro era o tal de Enio. Enio, que assim. Começaram a tocar pagode, arrebentaram com a Estéreo Vale também, chegou a tal ponto que ele teve que vender a rádio pro Grupo Bandeirantes. E a gente perdeu emprego por causa disso. Eu lembro que a Rádio Cidade, né, 96,9, antes, a frequência, né, antes de ser vendida para o Grupo Bandeirantes, também só tocava pagode, só que ela tinha mudado de nome, passando a se chamar Sucesso FM. Porque o Décio Matos perdeu a ação para o Grupo Jornal do Brasil, que era o titular, que era o titular da marca Cidade. E que até naquela época eles tinham dado um outro perfil à marca Cidade, que era rock and roll, né? Exatamente. Então, esse conflito aí as pessoas não entendiam muito. A Rádio Cidade, mas a Rádio Cidade é de pagode, né? Não, mas no Rio de Janeiro ela era rock, né? Então, para quem estava na ponte aérea, ficava essa confusão. Rodney, um grande abraço para você, até sábado, e sábado estaremos novamente com Rádio Amantes no ar, e acessem também o blog Rádio Amantes no ar, que vocês vão ter notícias de tudo do mundo rádio, e também daqui a pouco vocês terão a gravação do Rádio Amantes no ar no blog do Rádio Amantes. Então deixa eu dar o endereço aqui para quem Por favor. Acessar, radioamantes.wordpress.com. Aguarda a visita de todos os ouvintes da Showtime. Ou então pode entrar pelo Google, põe lá Rádio Amantes que já cai no blog. Exatamente, já tem lá, já acessa o endereço lá pelo Google, né? Que é a maneira como os internautas também acessam sites, né? Pelo Google, né? Exatamente. Um abraço para você.